Nossa aula de hoje trata de dois dos princípios mais importantes do sistema constitucional tributário. São os princípios da isonomia e da capacidade contributiva. Vamos iniciar tratando da isonomia. A igualdade, como princípio, está prevista como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil no artigo 3º, inciso 3 da Constituição, quando ela determina ao Estado o objetivo de reduzir as desigualdades sociais e regionais. Também está prevista como direito fundamental do cidadão na dimensão negativa, no caput do artigo 5º, quando a Constituição prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Humberto Ávila costuma explicar que a igualdade pode assumir três diferentes estruturas normativas. Primeiro, princípio, que pode ser extraído tanto do objetivo fundamental da República do artigo 3º, como do caput do artigo 5º, no sentido de ser um estado ideal das coisas a ser perseguido pelo Estado, de forma a orientar sua estrutura, suas ações, suas prioridades, como um valor, como um mandado de otimização. No entanto, extrai-se também do caput do artigo 5º a estrutura de regra, através da vedação ao tratamento discriminatório. Nesse contexto, a igualdade é aplicada na forma do tudo ou nada, de forma que o tratamento discriminatório injustificado não será permitido no nosso ordenamento. Além disso, especificamente para Humberto Ávila, a igualdade assume também a estrutura de postulado normativo, na medida em que serve como vetor de interpretação e aplicação de outras normas. Ou seja, quando falamos de aplicação de direitos e deveres, temos que ter uma aplicação igual, de acordo com a igualdade. Assim, os direitos fundamentais utilizarão a cláusula da igualdade como vetor de interpretação e aplicação para os seus destinatários. No direito tributário, a igualdade está prevista especificamente no artigo 150, inciso 2 da Constituição, quando ela prevê que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou da função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica de seus rendimentos, títulos ou direitos. Mas o que seria uma situação equivalente? O próprio artigo 150, inciso 2, traz alguns critérios de discriminação que são vedados para fim de identificar uma situação equivalente, como a ocupação profissional, a função exercida pela pessoa, a denominação jurídica de seus rendimentos, entre outros. Mas ele não indica qual seria o critério de discriminação permitido para se identificar se determinados contribuintes se encontram ou não em situação equivalente. É por isso que é importante questionarmos qual seria o critério de discriminação possível no direito tributário. É aí que adentramos no princípio da capacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva é o critério mais utilizado para a verificação da igualdade em matéria tributária, ou seja, os contribuintes que possuem a mesma capacidade contributiva encontram-se em situação equivalente. Ele está previsto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, que prevê que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, o rendimento e as atividades econômicas do contribuinte. A redação desse dispositivo, no entanto, não foi muito feliz quanto à previsão da capacidade contributiva em nosso ordenamento, e por isso precisamos analisar algumas de suas expressões. Primeiro, analisaremos a expressão sempre que possível. Essa expressão abriu espaço para que parte da doutrina interpretasse que haveria uma análise de conveniência quanto à aplicação ou não do critério da capacidade contributiva, o que é um equívoco. A expressão deve ser interpretada no sentido de que a capacidade contributiva deve se aplicar em todas as situações, sendo afastada apenas quando for impossível, ou seja, quando a capacidade contributiva ceder a outro princípio preponderante no caso. A segunda expressão que analisamos diz respeito aos impostos. A restrição da previsão da capacidade contributiva aos impostos fez com que parte da doutrina excluísse a possibilidade de sua aplicação em relação a outras espécies de tributos, como as taxas e as contribuições, o que também se verificou um equívoco. A capacidade contributiva vem sendo aplicada, inclusive pelo STF, para todas as espécies de tributos, não apenas para os impostos. Podemos verificar a capacidade dos contribuintes quando usufruem determinados serviços públicos, no caso das taxas, por exemplo, assim como também podemos verificar a capacidade para colaborar com os setores sociais do Estado, como no caso das contribuições. A terceira expressão que trabalharemos é a capacidade econômica. Capacidade econômica é diferente de capacidade contributiva. Duas pessoas podem ter a mesma capacidade econômica sem ter a mesma capacidade contributiva. Por exemplo, João e Pedro são advogados, os dois são advogados, e ganham o mesmo valor de salário mensal. Eles possuem, portanto, a mesma capacidade econômica. No entanto, João tem 3 filhos adolescentes, que lhe dão despesas médicas e escolares, além de outras despesas para a sua subsistência. Já Pedro é solteiro, não possui filhos e mora num apartamento que herdou de seus pais. Será que eles possuem a mesma capacidade para contribuir com as despesas públicas? Com certeza não. É por isso que é preciso avaliar a capacidade contributiva das pessoas, que envolvem outros fatores que não apenas a capacidade econômica, para verificar se elas se encontram em situações equivalentes para contribuir com as despesas públicas através dos tributos. A capacidade contributiva, portanto, funciona como um critério para aplicação de isonomia em matéria tributária, tendo em vista que é o principal critério para avaliar se as pessoas se encontram ou não em situação financeira equivalente para contribuir com as despesas públicas. Mas não apenas isso. A capacidade contributiva funciona também como um pressuposto para a existência da própria tributação. Ou seja, para eleger determinada situação como apta para sofrer incidência de tributo, como fato gerador, essa situação ou fato deve apresentar índices de capacidade contributiva, como nós temos a renda, a propriedade, a circulação de riquezas. É preciso que a própria eleição dos fatos geradores e contribuintes pelo legislador se dê com base na capacidade contributiva. Lembramos ainda que essa expressão de riqueza para a eleição do fato gerador tem que ser verificada além daquela necessária para a própria subsistência, em razão da proteção ao mínimo existencial. Nesse contexto, temos a capacidade contributiva objetiva, que diz respeito aos próprios fatos hipotéticos, no sentido de que o legislador tem que considerar objetivamente se aqueles fatos representam ou não expressão de capacidade contributiva, assim como temos também a capacidade contributiva subjetiva,
que é aquela que leva em consideração características pessoais do sujeito, analisando as peculiaridades subjetivas da tributação. A capacidade contributiva também funciona como limite à tributação. Os tributos não podem atingir o núcleo básico dos direitos de propriedade do cidadão, nem atingir a capacidade econômica que dispõe para o sustento próprio e de sua família. A tributação não pode atingir de forma total ou substancial a propriedade e também o necessário para a subsistência das pessoas, que também possuem proteção constitucional fundamental. Nesse sentido, a capacidade contributiva funciona como limite à tributação. E aí temos também o princípio da vedação ao tributo com efeito de confisco, que será objeto de uma outra aula. Os princípios da isonomia e da capacidade contributiva comportam uma série de discussões e possuem muitas outras nuances que não foram aqui abordadas, mas que merecem leitura e investigação por parte de vocês. Concluímos aqui as noções básicas desses princípios e esperamos que vocês complementem os estudos com a leitura da bibliografia indicada. Até a próxima!